E a gente volta a falar sobre tecnologia e agro, inteligência artificial, robótica e automação. São algumas tecnologias que trazem benefícios para vários segmentos, inclusive para a agricultura e pecuária. E essas inovações possibilitam maior produtividade e eficiência. E vamos falar sobre o tema ao vivo com os especialistas em investimento e inovação tecnológica, o Alain Marques e o Hélio Costa. Aqui comigo por Skype, o Hélio Costa. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que você tem sentido aí essas tendências, né, do uso da tecnologia por parte do setor do agro, que elas vinham e sendo usadas muito bem e cada vez um ritmo mais crescente, porém a gente teve sim essa mudança de cenário, de panorama de raio-x com o avanço da pandemia e do novo coronavírus da Covid-19. O que muda a partir de agora, Hélio? Bom dia, tudo bem? Nós estamos num momento de crise, logicamente, assim como todos os especialistas em crise afirmam, e eu também concordo com isso. O momento de crise também é um momento de oportunidades. O Brasil não chegou a ser líder do agro no mundo em vários setores à toa. O Brasil tem um potencial muito grande, mas muito mais pelos recursos naturais que a gente tem, pela abundância de bons recursos naturais que nós temos, do que especificamente por causa de alta tecnologia aplicada ao agro. E nesse momento, nós estamos nesse momento onde você vê uma oportunidade como essa, que é uma mudança no tabuleiro, né? O tabuleiro do jogo muda completamente. Nós não podemos, de forma alguma, nem perder a liderança nos setores que nós somos líderes, e também é a oportunidade da gente alcançar naqueles setores onde nós não somos líderes, é olhar as oportunidades. E essas oportunidades, pelo que você vê ao redor do mundo, nos grandes centros de pesquisa, em quem está mais avançado na parte de tecnologia e inovação no campo, essas inovações elas passam por trazer a alta tecnologia para a produção, para melhorar a produtividade, eficiência, melhorar toda a cadeia produtiva. E não só, né, especificamente dentro do campo, da porteira para dentro da fazenda, mas em toda a cadeia produtiva. Então tem muitas oportunidades que a gente precisa aproveitar, enxergar. O próprio estudante, pesquisador, os professores das universidades brasileiras, muitos deles ainda não perceberam esse potencial que existe no agro, o volume, né, de produção e o volume de negócios que são feitos. Eles são, na verdade, um potencial financiador para muita pesquisa, muita ciência, e muitas vezes esses pesquisadores eles desconhecem o potencial, desconhecem totalmente, né, o potencial do agro e o campo de oportunidades que existem para a gente se manter na ponta, trazendo alta tecnologia para toda a cadeia do agro. Essa é a hora da oportunidade, de manter a liderança onde a gente é líder e alcançar aqueles líderes nas outras áreas, porque em alguns lugares as pessoas estão meio que adormecidas, né? Deram uma parada em geral nos processos de transferência de tecnologia, nos processos de pesquisa, e esse é algo que a gente, se aproveitar esse momento, até porque nós estamos aqui no Brasil numa situação até algumas vezes privilegiada em relação à crise, né, a essa pandemia que chega aqui um pouco depois e de certa forma até mais branda um pouco do que em outros lugares da Europa. Nós estamos numa situação privilegiada e devemos aproveitar essa situação, tanto a oportunidade como esse momento em que nós temos uma vantagem sobre os outros países líderes em alguns setores. Muito bom escutar esse momento e essa fala aí de otimismo, né? Porque realmente dá um respiro a mais aqui pra gente. Hélio, então é possível enxergar sim essas oportunidades, né? Muita gente fala e enfim apresenta, né? Na crise sempre há oportunidades, mas há mesmo de fato, você as enxerga e claro, com o uso da tecnologia ainda mais. Então o uso ele deve ser sim eficiente, focado aí para cada área de sua especificidade e com isso sim vai trazer benefícios, vai trazer vantagens. É o que a gente vem falando que o agro não para, né?
Isso. E nós temos visto uma tendência de criação de espaços onde há mais essas relações, onde acontece esse encontro entre quem produz, quem pesquisa, quem investe, que são os hubs de inovação. Nós, por exemplo, criamos um hub de inovação focado no agro aqui no sul de Minas. No sul de Minas ele é uma região importante para o café, e o café é importante para o sul de Minas, então há uma relação simbiótica importante, né, entre o café e a nossa região. E nós fomos agora a Israel em fevereiro, vimos lá o quanto há de investimento em pesquisa e fizemos uma série de contatos para trazer essas inovações, não só a gente criar coisas aqui, mas trazer inovações de fora, que, por exemplo, tem diversas inovações e tecnologias sendo aplicadas a outras culturas que não existem aqui no Brasil, como tâmaras, por exemplo, mas que poderiam ser facilmente adaptadas para a nossa realidade, para a nossa produção da cana, do café, né? E essa é uma forma também da gente avançar mais rapidamente nas nossas pesquisas, quando a gente estabelece essas relações entre Brasil e países que estão mais adiantados, ou centros universitários, universidades que estão mais avançados em tecnologia do que as nossas, para fazer esse intercâmbio. Eu mesmo sou professor universitário na Universidade Federal de Alfenas, aqui em Varginha, e a gente faz, né, essa busca por essa interação para conseguir fazer com que o conhecimento flua mais rápido e a gente consiga não ter que partir do zero, mas através dessas relações, né, com instituições, com pesquisadores e com a ciência que acontece mundial, que a gente consiga também trazer isso para cá, inclusive incentivando a criação de empresas locais baseadas nessas tecnologias. A gente tem um movimento de incentivo a startups do agro, né, as chamadas agtechs, foodtechs, para fazer com que elas, se aproximando, né, dos problemas do campo, dos produtores, das cooperativas, das empresas, com que elas consigam auxiliar essas empresas a solucionar os seus problemas, usando tecnologia nossa, produzida aqui no Brasil, mas também usando tecnologia importada, vamos dizer assim, né, para a gente não reinventar a roda, mas partir de um ponto onde já estão de diversas tecnologias e ciência de fronteira que acontecem no mundo inteiro. Excelente análise, né? A gente sabe que Israel é muito forte aí em pesquisa, desenvolvimento, também muito forte aí para o campo do agronegócio, tem muitos hubs de inovação por lá e realmente muitos produtores aí buscando essa capacitação lá em Israel e trazendo tecnologias existentes aí para várias culturas aqui no nosso país. Aproveitando a oportunidade, vou incluir então aqui na nossa conversa, Hélio, o Alain Marques. Oi, Alain, muito bom dia para você. Eu gostaria de saber também da sua percepção quanto a esse uso de tecnologia, né? Ele deve continuar assíduo aí por parte de quem está envolvido no agronegócio, independente aí da questão do avanço da pandemia. É importante a gente continuar esse uso, essa intensificação. Bom dia para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Com certeza, eu colaboro com ele com relação à oportunidade desse momento de crise. A gente sabe que, principalmente no movimento startup, a gente vai ter realmente uma base de investimentos e vai ser mais complicado, mas principalmente no setor de agtech, a gente acaba superando essas barreiras, né? O movimento agtech, ele sempre foi mais bootstrapping, né? Quer dizer que sempre andou com as próprias pernas, nunca dependeu muito de tanto investimento, igual outras startups que a gente viu no movimento do Brasil com relação a unicórnios, etc. Então ele vai continuar nesse tempo de crise muito mais forte do que os outros setores. E principalmente para corporações, grandes empresas, cooperativas e produtores, essa indução de tecnologia nesse momento de crise faz com que ele possa ganhar vantagem competitiva frente a outros concorrentes a nível global, né? E isso faz com que ele sobressaia e a hora que passar esse período de crise, ele vai estar no topo e vai ganhar cada vez mais mercado e nosso país ganha com tudo isso, né? Certo, Alain, permaneça aqui com a gente, voltando aqui para o Hélio. Hélio, realmente essa é uma percepção das pessoas, elas saem em vantagem, né? Quem usa então a tecnologia assertiva, ela acaba
indo mais adiante, seguindo, aí está a passos mais adiantes em relação a quem não usa ou quem de repente vai cortar tudo nesse momento por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus? Como é que você vê? E também em relação ao custo, né? Porque muita gente ainda acaba se pegando nessa questão do custo. Porém, eu queria que você explanasse aí sobre ver a tecnologia como investimento, né? E se está realmente mais acessível ou se deve ficar ainda mais. É só a gente olhar a lista de quais são as empresas que são as mais valiosas, as mais poderosas do mundo, a gente vai ver que todas elas só conseguiram atingir esse patamar por causa de alta tecnologia, por causa de investimento em alta tecnologia, e são empresas altamente dependentes e baseadas em alta tecnologia. Então, não dá mais para pensar no modo de pensar, o modo de investir de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, ou mesmo de 10 anos atrás. Né? Como eu disse, o tabuleiro já havia mudado um pouco, né? Nos últimos 10 anos, 5 anos, o tabuleiro de estratégico, né? De negócios, de onde o dinheiro vai ser investido, de quais são as nossas metas, nossos investimentos, já tinha mudado nos últimos 10, 5 anos, mas nas últimas semanas, praticamente, o tabuleiro virou de cabeça para baixo, né? E aí agora ele começa a virar de cabeça para cima, só que todas as peças saíram do lugar, agora está na hora de colocar todas elas no lugar de novo. E aí, a gente olhando, né, em perspectiva, quais eram e quais são os exemplos de sucesso, a gente vê que quem estava, né, na dianteira e quem vai provavelmente continuar na dianteira, são aquelas empresas que mais fizeram investimento em pesquisa de ponta, alta tecnologia, em solução dos problemas das pessoas, através de o que a gente, na verdade, quando se fala em alta tecnologia, as pessoas pensam exclusivamente em coisas relacionadas com computadores, internet. Não, alta tecnologia que está lá nos laboratórios também, na hard science, na biotecnologia, na engenharia genética, tem um monte de oportunidades, né, que a gente, como são coisas que estão um pouco distantes do nosso dia a dia, a gente não costuma utilizar, a gente, quando fala em alta tecnologia, a gente pensa naquelas coisas que estão próximas da gente, que é o celular, o smartphone, o 5G, que são importantes, obviamente, mas tem uma série de coisas que estão fora do nosso radar de observação, que estão lá no campo, tecnologias investidas, por exemplo, num gotejador que vai fazer a irrigação específica, com a quantidade de água, a quantidade de fertilizante específica para cada talhão, para cada... você pode, inclusive, fazer para cada pé, né? ou mesmo um monitoramento, né, da pecuária, que pode ser feito com segmentos muito pequenos, muito especializados. Então, você tem muitas oportunidades de fazer esse investimento, e quem fizer o investimento certo, né, trazer essa tecnologia certa para o seu negócio, tem a chance de sair na frente quando as coisas começarem a retornar, quando as coisas começarem a retornar à normalidade. No momento, já é um momento de oportunidades para uma série de segmentos, né? Existem alguns segmentos que foram afetados negativamente, mas outros foram afetados positivamente com esse momento de crise. E alguns deles tiveram que se formular rapidamente, porque quando a crise chegou, ela afetou um determinado modelo de negócio que a empresa trabalhava, e ela teve que começar a trabalhar com outro modelo de negócio. Sim. E isso, essa transformação, ela é difícil muitas vezes para uma grande empresa, porque ela é mais morosa, mais lenta, mas ela pode se associar com empreendedores, com startups que são muito mais ágeis, muito mais capazes de transformação, para poder trazer essa solução para os problemas que elas têm. Pois é, o momento de compartilhar, e mais do que nunca, o momento de conexão, né, que você faz nesse momento. Muitíssimo obrigada aí, professor Hélio, obrigada ao Alain também, que está com a gente via telefone. Um bom dia aí para vocês. Bom dia, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.